Olá, alunos do primeiro A e do primeiro B. Nós vamos dar sequência às nossas aulas de português, fazendo uma retomada de tudo que nós estudamos até aqui. E a correção das aulas 1, 2, 3 e 4. Estamos estudando o gênero textual publicitário. Começamos pelas características desse tipo de texto. Eu fiz um diagnóstico de tudo que vocês já sabiam e, a partir disso, estudamos as características do texto publicitário. Então, nós vimos que ele pode ter caráter comercial ou promover uma ideia, usa uma linguagem simples, linguagem verbal e não verbal, os textos são persuasivos e atrativos, e quem produz um anúncio utiliza-se muito de humor, ironia e criatividade. Também se usa cores fortes, chamativas, porque a intenção é chamar a atenção de quem está vendo. A partir disso, nós vamos identificar as características em um anúncio, que no caso, o anúncio que nós analisamos era uma campanha publicitária do Detran, com a finalidade de conscientizar os motoristas a não utilizar o celular no trânsito para poder aproveitar o verão, né? Então, nós vimos que a finalidade desse texto, por se tratar de uma campanha com tema e objetivo específico, estava direcionada aos condutores de veículos automotores. Então, nós percebemos que todo anúncio ele tem um público distinto, né? Ele se destina a um público. E no caso desse anúncio que nós analisamos, era dos motoristas de veículos automotores. Analisamos também a frase que estava escrito na tela do celular: verão é tudo de on, fique off no trânsito, que tinha como objetivo conscientizar os motoristas quanto ao uso do aparelho de celular enquanto dirigem. O objetivo do texto é provocar no leitor o efeito conscientizador, isso é, ficar ligado no verão e desligado no trânsito para usufruir esse período. Analisamos que nessa frase tinha uma figura de linguagem que era a antítese, que é a figura de linguagem que usa palavras com sentido oposto. No caso, aí era on e off. E analisamos também o comportamento da foca com o propósito de chamar a atenção do leitor, do público. Ao segurar o celular, ela faz uma alerta para o motorista, né, das consequências ao utilizar o celular no trânsito. E quando ela segura a prancha, ela está querendo mostrar o quê? Para aproveitar o verão no trânsito, o celular não pode ser utilizado. Na sequência, nós fomos para a aula 3, né? E a gente tinha que perceber a linguagem utilizada no texto publicitário. Nós analisamos dessa vez um anúncio que era a venda de balas livre de açúcar. Então, esse anúncio tem caráter comercial. Podemos identificar que nele foi usado a linguagem verbal e não verbal. E a linguagem não verbal, ela transmitia a seguinte mensagem: de que a bala realmente não contém açúcar, porque as formigas que passavam perto dela não tiveram nenhum interesse. O que a linguagem verbal e não verbal quis transmitir nesse texto? Qual a mensagem que ela quis transmitir? As duas linguagens juntas querem dizer que o fato da bala não possuir açúcar a torna desinteressante para as formigas. Porém, passa a mensagem inversa para pessoas que não podem ou preferem não consumir açúcar. Essas podem achar a bala muito interessante. A linguagem verbal, que era a frase sem açúcar, ela pode ser destinada a um público específico. E eu pedi para vocês identificarem que público é esse, né? E nós chegamos à conclusão
de que era para as pessoas que possuem restrição alimentar em função de doenças como diabetes, ou para quem optou por uma alimentação mais saudável sem abrir mão do doce. Dando sequência na aula 4, nós reconhecemos as estratégias de persuasão no texto publicitário. Comentei com vocês a importância dessa palavrinha persuasão no texto publicitário, porque o autor ele quer convencer o leitor, o consumidor, daquilo que ele está vendendo, daquilo que ele está promovendo. Nós tínhamos 2 anúncios para analisar. Um era de venda, né, a venda de café numa cafeteria que oferecia Wi-Fi grátis. E a outra era uma campanha de conscientização para doar sangue. Então, nós vimos qual que é a finalidade dos 2 textos. No texto 1, a finalidade é persuadir o público para frequentar a cafeteria, pois o Wi-Fi é gratuito. E no texto 2, a finalidade é convencer o público da importância do ato de doar sangue, pois fazê-lo significa salvar vidas, um gesto de amor. Vimos que os autores utilizaram alguns elementos para convencer o público. Quais são esses elementos? No texto 1, o símbolo do Wi-Fi é representado pela fumaça que sai do café. No texto 2, a bolsa de sangue no formato de coração representa o amor. Qual é a relação entre a imagem e o objetivo do texto? Nos 2 textos, as imagens têm o papel de convencer o público para consumir o produto no texto 1 e para doar sangue no texto 2. No texto 1, nós classificamos como campanha publicitária comercial, porque está vendendo café, e no texto 2, uma campanha educativa, tentando convencer as pessoas a doar sangue. E vimos também que os textos publicitários podem influenciar a vida das pessoas. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos fazer a aula 5, aprimorando os conhecimentos acerca do texto publicitário. O objetivo dessa aula é desenvolver estratégias de leitura crítica frente aos textos publicitários e analisar e elaborar textos publicitários escritos, considerando sua adequação aos contextos que foram produzidos. Agora que você já conhece alguns dos recursos utilizados nos textos publicitários, vamos analisar os textos a seguir. Atente-se para a linguagem verbal e não verbal, a linguagem persuasiva, o uso das cores, o título, o tipo de campanha, o slogan. Descreva de forma sucinta a mensagem que o texto transmite e define se esta tem caráter comercial ou educativo. Então, vocês vão ver essa primeira atividade só pelo vídeo e pensar para vocês fazerem a próxima atividade. Nós temos 2 textos aí. O primeiro texto é um texto publicitário relacionado ao fato de os motoristas utilizarem o celular ao dirigir. Então, a frase, o slogan que está aí é: não use o celular na direção, foca no trânsito. Vocês vão pensar para mim se esse texto, se essa mensagem transmite caráter comercial ou educativo. Quer vender um produto ou promover uma ideia? O texto 2, a mesma coisa. Vocês vão fazer a análise desse anúncio e ver qual é a ideia que ele quer passar, transmitir. E o texto 3 também. Agora, o número 2 é a atividade que está no link na descrição do vídeo, que vocês vão ter que preencher e enviar para a professora, tá? Agora, o desafio é criar textos publicitários a partir das imagens a seguir. Elabore um texto de caráter comercial e outro educativo. Atente-se para os conceitos e características do texto publicitário estudados até aqui. Na imagem 1,
vocês vão fazer uma frase de caráter comercial. É a venda de um produto. E no texto 2, na imagem 2, vocês vão fazer uma frase de caráter educativo, uma campanha. Tá? Aí vocês vão acessar o link que está na descrição do vídeo, preencher. Então, é uma frase para a imagem 1 de uma propaganda comercial, e o texto e a imagem 2 é outra frase de caráter educativo. Tá certo? Por hoje nós encerramos aqui. Vejo vocês na escola e continuamos acessando os vídeos, as atividades, para vocês não deixarem nada para trás, tá bom? Então, até a próxima.